Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao canal Minerando Conhecimento e hoje nós falaremos sobre o operador módulo. O operador mod é uma abreviação da palavra módulo e encontra o resto da divisão de um número por outro. Então o conceito é bem parecido ao conceito de divisão. Então a gente faz a divisão entre dois números, só que o módulo ele não considera o resultado da divisão. O módulo ele considera o resto dessa divisão, ok? Então, dados dois números aí representados por duas variáveis, né, por exemplo, A e B, a gente faz uma divisão entre A e B. Então, o módulo B é o resto da divisão de A por B. Então, por exemplo, gente, vamos entender um pouquinho melhor, né, o que a gente quer dizer com essa questão do resto da divisão. Então, por exemplo, se a gente fizesse aí 7 dividido por 3, né, através do módulo, o resto dessa divisão seria 1, ok? O resto da divisão de 7 por 3. Se a gente fizesse 9 por 3, né, o resto da divisão seria 0, né, porque o resultado de 9 dividido por 3 dá 3 e não sobra nada, ok? O resto seria 0. Então, esse 0, no caso, é o módulo da minha divisão. O 3 é o resultado e o 0 seria o módulo, ok? Seria o resto da divisão. Tô aqui para ilustrar um pouquinho mais, galera, essa questão da diferença da divisão com o módulo, né? Deixei aí 3 exemplos para a gente poder dar uma olhada. Então, por exemplo, a gente tem aí 75 dividido por 8, né? 75 dividido por 8, ele dá um resultado 9, né? Então, esse 9 é o resultado da nossa divisão, certo? Já o que sobra dessa divisão, que a gente vê aí do lado esquerdo da divisão, é o resto da divisão. Esse resto é o que nós consideramos como mod, ou módulo, certo? Então, 9 seria o resultado e 3 seria o módulo, que é o resto da divisão. Mesma coisa na de baixo aí, ó, se a gente fizer 99 dividido por 15, o resultado dessa divisão é 6 e o módulo é 9, né, que é o que sobra dessa divisão. Depois também a gente tem ali, ó, 154 dividido por 12, né, o resultado dessa divisão é 12 e o módulo é 10, é o que sobra dessa divisão que a gente fez aí, tá bom? Agora nós vamos entender um pouquinho mais, pessoal, essa questão do módulo dentro do PHP. A gente vai fazer um exemplo aqui. Eu vou compartilhar com vocês o VS Code. E o módulo ele é bastante utilizado, pessoal, principalmente para quando a gente precisa achar número par e número ímpar, para quando a gente precisa encontrar os múltiplos de algum número, né? Porque ele sempre vai trabalhar com o resto da divisão. Então, eu vou criar aqui, pessoal, um novo arquivo. Eu vou chamar esse arquivo aqui de módulo.php. Lembrando sempre de não colocar acentos ou caracteres especiais no nome de arquivo. Então, criamos aqui o nosso módulo.php e eu vou fazer aqui a abertura das super tags. Abertura e o fechamento. E aí todo o nosso código a gente trabalha aqui dentro. E aí a gente pode até fazer um comentário aqui em linha mesmo, né, pessoal? Só para a gente explicar. Então, o operador mod, ele considera o resto de uma divisão. Não vai considerar o resultado, tá, pessoal? E ele é representado por esse caractere aqui, ó, que é o caractere de porcentagem. Então, a gente tem a divisão que seria a barra, né, e o módulo a gente considera o porcento. Esse operador aqui de porcento, ele representa para a gente o operador mod, né, ou operador módulo, conforme aí vocês prefiram chamar dentro do contexto do exercício, do programa que vocês estejam construindo. Então, a gente vai fazer aqui um exemplo, pessoal, para a gente saber se um determinado número ele é par ou ele é ímpar. E para isso a gente precisa saber o resto da divisão, né, pessoal? E a gente tem uma regrinha, né? Então, todo número, pessoal, dividido por 2, o resto for zero, né? É par, ok? Então, essa aqui é uma regrinha, pessoal. Todo número que ele for dividido por 2 e o resto dessa divisão retornar zero para a gente, então quer dizer que esse número é par, tá? E a gente também tem a regra inversa, né, pessoal? Todo número dividido por 2, né, que o resultado for 1,
significa que o número é ímpar. Se o resto da divisão for diferente de zero, né, for 1. O número dividido por 1, que o resto, o número dividido por 2, desculpa, aqui ó, que é 2, que o resto for 1, é ímpar. Então, essa regrinha aqui a gente sempre guarda, pessoal, para trabalhar com a questão do mod, né? A gente consegue aí encontrar, né, os resultados quando a gente trabalha com exercícios que envolvem questão de par ou ímpar, que envolvem questão de múltiplos. Nós vamos criar aqui uma variável, pessoal. Essa variável aqui de valor, eu vou colocar um valor aqui 10. Aí na sequência aqui, gente, eu vou simplesmente mostrar esse valor na tela. Vou colocar aqui uma mensagem, vou mostrar o valor na tela, né, para a gente saber e visualizar lá no navegador. Então, o valor é que a gente coloca a variável valor. Para dar uma destacada aqui na mensagem, a gente coloca um H1. Beleza. Aí o que nós vamos fazer aqui, né, pessoal? A gente precisa fazer uma conta, né, um cálculo, uma expressão para saber se esse valor 10 aí, ele é um valor par ou ele é um valor ímpar, né? A gente sabe que ele é um valor par, né, pessoal? Mas eu quero testar isso dentro do código, né? A gente quer fazer esse teste aqui via codificação. Então, o que eu preciso fazer, pessoal? A gente vai trabalhar aqui com o operador ternário, tá bom? Que foi o que a gente viu na nossa aula passada, então a gente vai aproveitar aquele conceito para trabalhar aqui também com o operador de mod. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vou criar uma variável chamada resultado, chamar de R apenas, tá? E aí aqui a gente precisa fazer a nossa expressão, né, para poder verificar se o valor 10 ele é par ou ímpar. Então a gente precisa fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar o meu valor, né? Eu vou verificar, pessoal, se esse valor dividido por 2 ele é igual a zero. Lembra aqui na regrinha, né, pessoal? Todo número dividido por 2, que o resto for zero, significa que esse número ele é par, ok? Então a gente está fazendo esse teste aqui, ó. Valor dividido por 2. Aí na hora de fazer essa divisão, eu não utilizo a barra da divisão, eu utilizo o porcento, né? A gente viu aqui em cima no comentário que o operador mod ele é representado pelo caractere de porcentagem. Então, quando a gente usa o porcento, a gente está dizendo, né, para o nosso programa que a gente está fazendo uma divisão, mas nós estaremos considerando apenas o resto da divisão, não o resultado. A gente está fazendo exatamente isso aqui, ó. Se o meu valor dividido por 2, né, no caso 10 dividido por 2, se o resto dessa divisão for igual a zero, significa que o meu número ele é par. Então a gente vai colocar aqui, ó, interrogação, e aqui eu vou colocar a palavra, né? Se não, né, pessoal, se isso aqui for falso, a gente coloca o ímpar, né? A gente coloca depois os 2 pontos aqui, o valor que é falso. A gente coloca aqui o ímpar. Vou dar aqui um pouquinho de espaço, né, pessoal, para ficar mais organizado, ok? Então essa aqui é a estrutura do operador ternário, pessoal. A gente explicou isso na aula passada. A gente faz aqui uma expressão. Se essa expressão for verdadeira, o que vai acontecer é o que está depois da interrogação. E se essa expressão for falsa, o que vai acontecer é o que está depois desses 2 pontos aqui, tá bom? Então, ou ele vai ser verdadeiro ou ele vai ser falso. Nesse caso aqui, ou ele vai ser par ou ele vai ser ímpar. Então, se a expressão for verdadeira, ele vai mostrar para a gente na tela par. Se esse número dividido por 2 ele não for igual a zero, então ele não vai fazer esse par, ele vai simplesmente mostrar para a gente esse ímpar aqui, tá bom? E aí a gente pode mostrar aqui na tela, né, pessoal, o resultado para verificar se é par ou ímpar, né? A gente pode colocar aqui, ó. O número é... Eu coloco a variável que a gente setou ali no ternário, né, que é o R. Eu vou utilizar também, pessoal, o H1, né, para destacar um pouquinho a mensagem para nós aí, ficar mais visível na tela. Ok, né? A gente sempre tem que lembrar de abrir e fechar.
E tá pronto, pessoal. Aqui a gente pode até pular algumas linhas, né, umas 2 linhas, para não ficar uma mensagem colada na outra, né. Então a gente pode colocar aqui 2 BRs, por exemplo, para que ele faça essa quebra de linha para a gente. Joia. Aí a gente faz só o salvamento aqui do exercício e está pronto, pessoal. Então a gente fez aí um exercício, né, um exemplo para poder verificar se o número ele é par ou ímpar. Nesse caso aqui ele vai mostrar que é par, né, gente? A gente sabe que 10 dividido por 2, o resultado dessa divisão é 5 e o resto dessa divisão é zero, porque não sobra nada. Ok? Então quer dizer que 10 dividido por 2, o resto realmente é zero, pessoal. Então ele vai mostrar na tela para a gente o par, tá bom? Então agora eu vou compartilhar com vocês aqui a telinha do Champ, né, no navegador, para a gente verificar esse resultado. Eu já deixei aqui inicializado, né, pessoal, com aulas.php tudo certinho. Eu simplesmente vou recarregar a minha página aqui, vou dar um F5, né, apareceu aqui agora o módulo .php, e se a gente clicar aqui, pessoal, olha aí, ó, o valor é 10 e o número é par. Então ele fez corretamente para nós aí, pessoal. Ele dividiu 10 por 2, 10 por 2 o resultado é 5 e o resto dessa divisão é zero. Então ele mostra para nós aí que o número é par. Agora se a gente mudasse o valor lá, pessoal, vamos lá no VS Code novamente. Eu vou colocar para aquela variável agora um valor ímpar. Só para a gente ver também que ele faz, tá bom? Então, olha aí, ó, o valor aqui na variável está como 10, eu vou colocar o 9 agora, né? Que é um valor ímpar. Certo? Aí eu vou manter a estrutura aqui do ternário, só que agora ele vai fazer o seguinte, pessoal, ele vai dividir 9 por 2. 9 por 2, pessoal, o resto da divisão não é zero, né? Porque o 9, ele é um número ímpar, certo? Então isso aqui não dá um resto de divisão zero. Então o que, que vai acontecer, pessoal? Ele não vai mostrar o par, ele vai mostrar o ímpar. Joia? Então vamos lá mostrar para vocês agora na tela para a gente ver isso aqui, né, funcionando, para a gente ver realmente se ele vai mostrar para a gente aí o ímpar ou o par. Vamos lá. Então novamente aí compartilhado, pessoal. Agora a gente dá novamente aí um F5, né, para ver atualizado. E olha aí que interessante, ó. O valor é 9 e o número é ímpar, né? Porque ele tentou dividir o 9 por 2 e deu 4, né, pessoal? 4 vezes 2 dá 8, né? O mais próximo que a gente consegue fazer. Só que como dá 8, pessoal, 8 para 9 dá resto 1, né? Então quer dizer que o resto dessa divisão de 9 por 2 não dá 0, dá 1. Então significa que esse número ele é ímpar. Aí ele mostra pra gente aí corretamente, pessoal. 9 dividido por 2, o resto é 1. Então o número ele é ímpar, certo? Pessoal, por hoje é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Nas próximas aulas aí a gente vai fortalecendo esse conceito do módulo e também a gente vai vendo outros exemplos para fazer, por exemplo, os múltiplos, né, para trabalhar com outras alternativas utilizando aqui o operador mod. Galera, espero vocês até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.